Ô, acorda aí. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu tenho essas placas aqui, que significa mais de R$ 1 milhão faturados através da internet. Se você quer aprender como, clique no link na descrição a partir de agora. Tem os que ficam mais nervosos. Eu começo a me divertir aqui quando tem os mais nervosos. O Guina Silva tava assim, ó, nos xingando horrores aqui. Eu me divirto porque as pessoas ficam ansiosas. Calma, tem 1h30 de programa. A gente tem bastante tempo pra gente conversar, tá bom? Mas vamos lá agora, então. Vamos começar já falando um pouquinho em relação ao Flamengo e o Sport também, que amanhã tem 8 jogos. Daqui a pouquinho o Fred Uber vai estar aqui para trazer as informações em relação ao Flamengo. Mas uma coisa a gente já sabe, o Domi volta. Então, portanto, o auxiliar dele ainda está fora, está com Covid, ele já volta à beira do campo. E isso, para o Flamengo, para a torcida, significa, Rafael... Então, ele não tem direito a jogar mal, né? Esse é que é o problema. Senão já vão começar aquela história de novo, de que o Jordi na beira do campo, ele que tem que comandar. Uma balela, né? É óbvio que é um trabalho baseado na comissão técnica, independentemente da presença ou não do Domi pela questão do Covid. É um trabalho que sofreu, claro, um baque no que foi o jogo no Equador contra o Del Valle, mas circunstâncias bem atípicas, né? Que a gente falava, era o primeiro jogo do Domi na altitude na carreira, o reconhecimento é diferente, uma noite em que as coisas funcionaram muito bem para o Del Valle, que tem uma boa equipe, mas a gente viu que a distância, obviamente, não é do 5-0 na partida da volta e a afirmação do Flamengo no Maracanã. Talvez no jogo que não fosse para 4-0, mas num jogo de segurança, de afirmação para o Flamengo. E eu acho que é sequência assim, de trajetória contra um adversário perigoso, né? Esse esporte que protege muito bem a própria área, que pressiona bem a bola, que tem bolas paradas fortíssimas, ofensivas, tem conseguido um número alto de pênaltis a favor, a equipe que mais teve pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro, né? E que subiu de maneira meteórica dentro da classificação, porque é um trabalho muito competitivo. A questão de encontrar uma identidade, de ter elementos até em determinados momentos para construir, trocando passes, para chegar à área adversária, como foi o gol feito contra o Grêmio, né, o gol do Patrick. Então, acho que é uma equipe que pode trazer algum tipo de dificuldade, até pela ausência, ou pelas ausências. Everton Ribeiro, fundamental, e a gente viu a participação no segundo tempo contra o Atlético. Arrascaeta, convocado. Gabigol, machucado. Rodrigo Caio, o principal dos zagueiros. E o Isla, que ainda tem a pendência, né, da ida para a seleção chilena ou não. Mas deixa o coitado do Fred Uber falar tudo isso. Porque a gente já está antecipando as informações, claro, mas o Fred já está aqui a postos para trazer as informações e os detalhes, que a gente já estava falando realmente algumas ausências e mudanças, agora com o retorno do Domi. O Pet também está aqui atento às informações. Boa noite, Fred. Boa noite, Karine, Rafa, Pet. Realmente, como o Rafa estava falando aí, já vai chegar tendo que decidir, ter que armar esse meio-campo, essa parte de criação do meio-campo, sem os dois principais jogadores, né, dali da armação, o Everton e o Arrascaeta. A gente está imaginando que, de repente, uma situação dele avançar o Gerson, avançar, colocar o Diego, colocar ali como dois volantes o Arão e o Thiago Maia, que deve voltar depois de ter sido poupado no último jogo. E a situação do Isla aí, que é bastante inusitada, né? Ele foi convocado pelo Chile, poderia jogar pelo protocolo, já que está mais de 10 dias de quarentena, já até jogou o último jogo do Flamengo, mas não pôde viajar porque o teste dele ainda deu positivo e ele não teve autorização para desembarcar, né, no Uruguai, onde o Chile vai enfrentar o Uruguai. Então o Flamengo ainda está dependendo da situação do Isla. Para poder escalar o Isla, o Flamengo precisa de uma desconvocação oficial da Federação do Chile, só que eles ainda estão tentando lá uma liberação para o Isla poder viajar para o segundo jogo das eliminatórias, que vai ser contra a Colômbia. Boa, Fred. Quero escutar agora o Pet, que está ali quietinho. Foi correndo para casa de volta para participar do troca de passes, depois de ter dado com a cara na porta aqui quase praticamente, né? Mas, Pet, vamos lá então. Como você enxerga essa volta do Domi e também essas mudanças, né? Porque, querendo ou não, ele já volta com a mesma pressão. Sempre que tendo a ausência de alguns jogadores, a questão também de ele estar voltando agora de Covid, ele não teve nem tempo realmente para se adaptar também a essas críticas da torcida, que a gente sabe que é comum e faz parte. Bom, Karine,
é o seguinte, Domi volta e reforça o Flamengo, teoricamente, né? Isso é boa notícia para o Flamengo e para a torcida. Agora é o seguinte, está perdendo alguns jogadores. Quem está perdendo e vai ser muita perda é De Arrascaeta, porque está jogando muita bola ultimamente e foi um dos líderes nesses dois jogos importantes que o Flamengo teve, né? Contra o Palmeiras e contra quem jogou o último jogo? Esqueci agora. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, exatamente. Agora, o Everton Ribeiro começou no banco, o Rodrigo Caio não jogou, então perde esses jogadores, mas na situação última, das últimas duas partidas, teve a entrada dos garotos e muito boa. Hugo continua no gol, acho que o Flamengo, mesmo enfrentando o Sport, que vem de 3 vitórias seguidas no campeonato, mesmo com desfalque, vai ser favorito no jogo, porque histórico no Rio de Janeiro tem muito mais a favor do Flamengo. Então, acho que vai ser jogo bom, duelo dos rubro-negros. O Sport está crescendo muito na produção com o Jair Ventura, uma, digamos, surpresa talvez para muitas pessoas, porque o Jair Ventura foi denominado como retranqueiro, que só proativo, que não joga no ataque, que é defensivo, que não sabe. Mas agora o Sport se mostrou totalmente diferente. E essa última vitória contra a Bahia, 2-1, foi muito importante para o lado do Sport e muito ruim para o lado do Mano Menezes. Então acho que vai ser um duelo muito difícil, mas mesmo assim eu acho que segue sendo um pouco o favorito do Flamengo. Rafa, passando só ali o que disse o Fred, você também já tinha comentado no início, não vai poder contar com Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, como o Pet já levantou a bola, realmente ele se destacou, e o Everton, quando entrou no último jogo, também mudou a cara do jogo. Rodrigo Caio, que vão estar à disposição da seleção, e essa situação do Isla, que depende de liberação também para viajar. Eu acho um desenho interessante esse que se levantou, mas ainda tentando entender como que seriam as funções, né, no trio que encosta no Pedro, pensando no Gerson, e jogava assim no Fluminense, e chegou a jogar assim na chegada ao Flamengo, pelo lado direito, com o pé invertido, podendo vir por dentro, abrindo corredor para o lateral. Já foi utilizado até dentro da Libertadores, recentemente, contra o Barcelona, no corredor esquerdo. Mas eu ainda acho que poderia ser interessante, para manter o Bruno Henrique aberto na esquerda, você ter o Gerson invertido no lado direito. Acho que ele pode trazer uma construção, trazer uma função muito próxima da do Everton Ribeiro. Claro que o Everton é indiscutível, né? Para mim é top 3 no futebol brasileiro. Na verdade, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas como as temporadas do Marinho e do Thiago Galhardo vêm em alto nível, pelo menos o brasileiro deles dois vem em alto nível, a gente tem falado num trio, né? Santos, o Everton, que não vai contar com o Marinho, a gente vai falar. Não só Marinho, Carlos Sanches e Soteldo, só isso. Daqui a pouco também. Mas o trabalho é esse dentro do Campeonato Brasileiro, falar das ausências e de quem tem mais o que oferecer quando tem um grande número de desfalques. O Flamengo tem. Ainda vai entrar com uma equipe muito qualificada para o jogo. E isso é muito importante. Fred, bola... Vocês não acham que o Flamengo vai continuar com 3 atacantes? Ele pode usar o Lincoln, né? Nesse caso, você diz de desenho. Pode usar o Lincoln. Sim. Tem algumas possibilidades. Vamos dar uma olhada de novo no campinho ali. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, o Noga ou o Bruno Henrique. Não enxergo daqui, gente. Gustavo Henrique, perdão. Natan, Felipe, o Diego Arão, o Thiago Maia, o Gerson, o Pedro e o Bruno Henrique, como você estava falando antes, Rafa. E aí, em relação ao que o Pet levantou? E o jogo contra a Palmeiras jogou com 3. Não se fechou. Fora de casa. E com o Guilherme Bala, inclusive. E agora, de novo, jogou com 3. Por que agora, na volta do Domi, ele vai mudar o sistema com 3 atacantes? Não eu nem imagino o Gerson jogando, compondo tanto o meio, não. Seria realmente aberto no lado direito. Numa função próxima do Everton, mas sim, você acaba não tendo 3 atacantes de ofício no time, né? Quando você faz esse desenho, sem dúvida. Mas agressivo no posicionamento, de qualquer forma. Joga em casa, jogou fora contra Palmeiras com 3 atacantes. Sim, sim. Totalmente desconfigurado, desfalcado com os meninos e não teve medo. Bem lembrado. Jogou agora contra o Atlético também com 3 atacantes. Mudou um pouco, o Rincon no banco, começou o Vitinho e tudo isso.
A Everton já não estava recuperado, então mudou totalmente o jogo porque o Vitinho foi mal. Mas, e por isso eu estou achando, pode ser que